Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Esse ano é uma questão de vitrine, né? O Brasil é COP, o Brasil vai coordenar a Conferência para o Clima dos países que têm esse compromisso firmado. Se torna ainda mais importante depois da eleição do presidente Donald Trump, que tenta puxar por um outro caminho e angariar lideranças mundiais por um caminho na contramão daquilo que é necessário do ponto de vista científico. Comprovadamente isso não é uma pauta ideológica. É importante, Eduarda, dizer isso. Não é uma pauta ideológica. Deixa a pauta de discussão ideológica para depois. Isso aqui é uma questão de ciência. Olá, você que nos acompanha aqui hoje vai ver aqui uma conversa a respeito especialmente do meio ambiente. Essa onda de calor no Rio de Janeiro não deixa dúvidas de que vivemos realmente um período de mudanças climáticas. Aliás, não só no Rio de Janeiro, como em boa parte do Brasil. E o Congresso está muito preocupado com este assunto, e para conversar sobre esse tema, meio ambiente, e também as questões relacionadas ali ao dia a dia do parlamento, eu e Eduarda Esposito recebemos hoje o deputado Aliel Machado, ele que é do PV do Paraná e faz parte do Comitê Interinstitucional de Mudanças Climáticas, para ver ali o que é possível fazer para mitigar os efeitos. Deputado, muito bem-vindo ao podcast do Correio, é um prazer recebê-lo aqui. Denise, é uma alegria, obrigado pelo convite, parabéns ao Correio por essa iniciativa de debate, para que a gente possa levar informações, para que a gente possa ouvir também a população. É uma alegria estar aqui ao seu lado, ao lado da Eduarda, para a gente conversar sobre esses temas tão importantes na agenda brasileira. Pois é, né? Está na ordem do dia. O Congresso já aprovou o projeto relacionado ao mercado de carbono, já virou lei. E o que vai mudar a partir de agora? Já as pessoas no Congresso já acreditam que há mudanças climáticas, porque tinha um grupo lá dizendo, não, isso aí, essa coisa do clima é cíclico, isso não é tão importante assim. Como é que está essa questão? Bom, felizmente nós estamos tendo aí uma preocupação de outros setores para além da academia e dos ambientalistas. O prejuízo das mudanças climáticas acontece em várias áreas. A discussão da implementação do mercado de carbono teve a participação efetiva dos bancos, da Confederação Nacional da Indústria. O debate aconteceu com as comunidades indígenas, com o agronegócio, porque o meio ambiente é o lugar onde todos nós vivemos. E quando a gente observa diversas ações que vêm acontecendo ao longo dos últimos anos, com um potencial de crescimento, infelizmente, a gente começa a perceber o quanto nós estamos atrasados para resolver essa situação, que é uma pauta mundial. Felizmente hoje, e é justamente pela participação desses segmentos que a gente está conseguindo avançar em pautas importantes, como é o caso do mercado de carbono. O mercado de carbono nada mais é do que trazer o debate ambiental junto para a pauta econômica, fazendo com que as boas iniciativas de proteção ambiental, de diminuição da poluição, dos gases de efeito estufa que são produzidos por setores, tenham recompensa financeira quando atendido às metas estabelecidas por regra de lei. Também temos, dentro do mercado de carbono, um incentivo para a proteção ambiental. Vamos falar no popular para as pessoas entenderem. O mercado de carbono regulado é aquele que estabelece dentro da lei o quanto os setores poluentes têm que diminuir na sua poluição, no seu sistema produtivo, fazendo com que a transição energética aconteça de maneira mais rápida, priorizando a tecnologia, a ciência. Do outro lado, nós temos também a proteção ambiental, porque, de modo natural, a floresta capta carbono da atmosfera. Portanto, quando você tem um desmatamento, quando você tem uma queimada, você tem um prejuízo muito grande também em relação ao aquecimento global. O mercado de carbono estimula o desenvolvimento de projetos nessas áreas para que elas sejam remuneradas. Ou seja, as pessoas têm uma alternativa de manter a floresta em pé e receber um recurso para isso. Da onde vem esse recurso? Das pessoas que estão sendo cobradas pelos seus clientes, das grandes corporações, das empresas, daqueles que não estão no mercado regulado, mas têm um negócio e que querem mostrar para o seu cliente que está cobrando ações desses setores, de que eles estão compensando as emissões que eles fazem. Por exemplo, uma grande rede de hotel. Ela pode, por exemplo, cativar os seus hóspedes dizendo que aquilo que ela emite
de gás de efeito estufa com atividade econômica, ela compensa ajudando com que uma área seja preservada. E o Brasil é a grande vitrine para tudo isso. Pelo nosso potencial na Amazônia, pelas nossas florestas além da Amazônia e pela quantidade que nós temos aqui de captação de carbono a partir do crédito voluntário. Aí você soma a tudo isso outras ações importantes. Ações importantes com outros projetos, como a questão da energia solar, como as offshores, a discussão que nós temos aqui do PATEM, que traz um incentivo específico para as empresas poderem utilizar recursos PATEM, que o governo... o que é? É um programa de incentivo com as empresas nacionais. Foi aprovado um projeto de lei agora em relação a isso, onde recursos específicos dessas empresas, dívidas com o governo, podem ser utilizados para a transição energética. Há um incentivo e uma ação em conjunto do governo com o setor produtivo. E aí a gente tem várias outras ações importantes, como, por exemplo, o aumento do quantitativo de etanol na gasolina, a adequação dos motores. São muitas ações que são feitas a partir de agora, com priorização do Congresso Nacional, para que a gente possa superar aí esse momento e poder atingir a nossa NDC. NDC é uma sigla em inglês, mas que demonstra qual é o quantitativo que cada nação assumiu no Acordo de Paris para a diminuição das ações que, infelizmente, aí tanto agridem o nosso meio ambiente. Deputado, o senhor acredita que com a aprovação, né, do mercado de carbono, outras leis da pauta do meio ambiente possam ser apresentadas e aprovadas, tanto do governo quanto de parlamentares? Porque, como a Denise disse, existe ali uma parte do Congresso que acredita que as pautas de meio ambiente são para evitar o avanço do agronegócio, é uma pauta muito ideológica, né, contra o agronegócio, que a mudança climática ela é cíclica, o aquecimento não é real. O senhor vê uma abertura para esse diálogo acontecer agora? Veja, o próprio agronegócio não tem a resistência que tinha antes. O prejuízo no Rio Grande do Sul para o agro foi gigantesco e está mexendo no bolso também. São as pessoas mais simples e mais pobres que sofrem com isso. E essa não é uma pauta mais, eu repito aqui, da academia, do Partido Verde. Essa é uma pauta do setor econômico. Os prejuízos são muito grandes e é preciso você ter uma interligação entre a pauta econômica com a pauta ambiental. Eu consegui no mercado de carbono unir a bancada do agro com a bancada que defende os povos indígenas. A gente se uniu através do diálogo, do respeito, de encontrar caminhos alternativos e mostrar que quando tem um conflito, fazer a guerra de narrativas não ajuda. Você precisa encontrar alternativas entendendo que ambos os lados têm seus argumentos e têm a importância naquilo que estão alegando. Claro que quando você encontra um negacionismo, quando você encontra uma ignorância, você precisa repreender com força, porque a situação é muito grave. Não há espaço para isso. Mas todos aqueles que trazem suas preocupações, suas ponderações, o quanto isso pode trazer de prejuízo. Vamos voltar para o mercado de carbono. O Brasil é referência mundial quando a gente está tratando de um agro moderno. A gente tem que valorizar isso. Nós não podemos agredir o nosso agro. A gente precisa corrigir os equívocos que não são regras, são questões pontuais que acontecem, são exceções, daquele desmatamento específico, daquele que desrespeita o Código Florestal, daquele que desrespeita o modelo de plantio adequado, a questão dos agrotóxicos. Porém, se a gente agride o agro como um todo, também é agredir o Brasil. A gente não pode, eu sempre deixei isso muito claro, de que o diálogo, mesmo sendo um ambientalista, mesmo defendendo a pauta ambiental em 100% nesses meus 10 anos de mandato aqui como deputado federal, colocando isso como prioridade. Então, a gente coloca que o diálogo e o caminho para a gente encontrar alternativas é a maneira que a gente tem de aprovar essas pautas. Hoje, o Congresso Nacional tem um protagonismo em relação a isso. A gente pode observar que mesmo com a crise política, que mesmo com a troca de governo, com posições bem diferentes em relação a isso, o Congresso não fugiu do debate. E o Congresso aprovou medidas extremamente importantes dentro do aspecto ambiental. E espero que aconteça, que continue dessa maneira. Até porque esse ano é uma questão de vitrine, né? O Brasil é COP, o Brasil vai coordenar a Conferência para o Clima dos países que têm esse compromisso firmado. Se torna ainda mais importante depois da eleição do presidente Donald Trump, que tenta puxar por um outro caminho e angariar lideranças mundiais por um caminho
na contramão daquilo que é necessário do ponto de vista científico, comprovadamente isso não é uma pauta ideológica. Pois É importante, ele- Eduarda, dizer isso. Não é uma pauta ideológica. Deixa a pauta de discussão ideológica para depois. Isso aqui é uma questão de ciência. E a ciência já comprovou. Isso aqui não é uma teoria. E não se tem mais tempo, né? Inclusive, estamos atrasados, como o senhor bem lembrou, nesse processo. E o presidente Donald Trump, inclusive, tirou os Estados Unidos novamente do Acordo de Paris. A Argentina caminha e ameaça seguir pelo mesmo caminho. Como é que fica essa questão se muitos países, a gente vê aí o mundo seguindo para a direita, né? E as pessoas colocam essa pauta ambiental como uma pauta de esquerda, havendo aí a turma da direita tentando deixar essa pauta ambiental como uma coisa da esquerda, e muita gente saindo aí do Acordo de Paris ou ameaçando esse gesto, seguindo Donald Trump. Como é que vai ficar essa questão? O que o senhor acha que vem pela frente? O que é possível fazer para segurar os países no Acordo de Paris? Bom, há um impacto muito grande dentro da economia. A posição do Trump, ela é uma posição radical, mas ela pode trazer prejuízo muito grande à economia dos Estados Unidos, em que pese os estados lá têm autonomia. Por exemplo, a Califórnia, ela tem a introdução do mercado de carbono, que lá já é uma realidade. A Confederação Nacional da Indústria, a nossa CNI, defendeu com veemência a aprovação do mercado de carbono aqui no Brasil por causa da precificação externa. Ou seja, os países que estão implementando medidas criaram barreiras econômicas de transações com países que não respeitam essa pauta. Eu entendo que isso pode ser até uma oportunidade, caso a gente não tenha uma debandada de irresponsáveis nesse aspecto, porque aí perderia a força a agenda ambiental. Outros países não tomariam como prioridade, até porque você tem um custo para isso. A transição energética tem um custo. Você tem um custo de implementar regras que tragam exigências para o setor produtivo. E o que a gente quer é fazer de uma maneira correta, onde não se tem objetivo arrecadatório. No mercado de carbono eu tomei muito cuidado em relação a isso. Nós colocamos uma regra que, inclusive, todo o valor que possa vir dos leilões, que possa vir das possíveis multas e das ações, a grande maioria desse recurso vai ser utilizado pelo próprio setor para fazer a transição energética, para poder investir na ciência e tecnologia, para poder manter as comunidades indígenas e os locais que precisam fazer a captação do carbono, ou seja, zero arrecadatório. O objetivo não é esse, não vai para déficit, não vai para a caixa do governo, não vai para fazer outras ações, zero. Essa é uma preocupação que nós tivemos e que teve o apoio também do governo, porque de fato a preocupação é com a pauta ambiental. Mas eu entendo que a posição do Trump me parece ser mais isolada. Tem alguns aí que, como foi citado aqui, o presidente da Argentina, ele parece ser um seguidor do Trump. O Trump toma uma medida lá, ele quer demonstrar que é um amiguinho e toma a medida aqui, mas já está sofrendo consequências. Eu vi que o Trump fez um anúncio lá de uma moeda digital. O presidente da Argentina acabou de fazer aqui, acabou de dar um golpe nos próprios argentinos, trazendo um prejuízo bilionário. É mais ou menos nessa lógica. O comparativo não tem a ver com o tema, mas tem a ver com a mesma lógica. Ele pode colocar o país numa situação muito difícil. Pois é, agora, além dessa questão do Acordo de Paris, a gente tem também a entrada do Brasil na OCDE, né, nessa agenda internacional, e a cobrança ali da OCDE de que qualquer desmatamento não se aceitaria nenhum tipo de desmatamento, sendo que o Brasil, o desmatamento aqui na Amazônia pode ser de 20% de uma propriedade e nos outros biomas até esse percentual é maior. Como é que isso vai ser tratado? Bom, primeiro, o país já tem uma agenda ambiental, uma legislação muito forte. A gente tem que tomar cuidado para não trazer prejuízo em relação ao desenvolvimento e o crescimento do nosso país. É fácil os outros países que já desmataram, que não têm uma legislação tão forte como essa, vir querer cobrar da gente essas exigências. Então, nesse ponto, há uma junção aí dos ambientalistas com o agro, no caso. Não. A preocupação que nós temos aqui, Denise, é a lei tem que ser cumprida. Nós defendemos que não tem que ter margem para abrir exceção.
Nós necessitamos disso. O que a gente quer agora é que isso tenha o valor que nunca teve, que seja reconhecido. É por isso a implementação. É por isso que o mercado de carbono é conhecido como a principal das agendas aprovadas no Legislativo em relação à proteção ambiental. O que nós discutimos aqui agora é o investimento em ciência e tecnologia. Nós temos, por exemplo, um aumento muito grande na quantidade de produção dentro do agro a partir do plantio direto. O fortalecimento da Embrapa, o fortalecimento das nossas universidades, o investimento que nos possibilite usar a tecnologia para explorar o nosso potencial sem agredir o nosso meio ambiente. Essas ações são ações que voltaram a ter força a partir da valorização, por exemplo, o não contingenciamento do FNDCT, que tem recursos reembolsáveis e não reembolsáveis dentro da área de ciência e tecnologia. Grande parte serve para o setor industrial, para a transição energética, serve para pesquisas e ações que envolvem o interesse do agro e que o Brasil tem que cuidar para que essa agenda não se perca, para que a gente continue tendo, porque o governo anterior tentou acabar com isso, tentou retirar toda essa possibilidade. Em relação à agenda da OCDE, não é só da OCDE. Essa discussão acontece no BRICS, essa ação acontece na discussão que nós tivemos agora da parceria com a Europa em relação à agenda econômica. O acordo Brasil-União Europeia, né, que eles quiseram inclusive colocar esse dispositivo. Foi colocado, essa discussão aconteceu. Tem prazo da Europa, por exemplo, para ter acesso à carne brasileira, exigindo, por exemplo, a procedência de que não tenha desmatamento. Que bom, é correto. É importante para o Brasil, traz uma possibilidade do Brasil crescer, porque nós temos uma legislação ambiental muito forte. O que eu não concordo, Denise e Eduardo, é que nós tenhamos uma agressão ao Brasil. Eu, como ambientalista, não quero falar do agro como um todo. Eu quero falar dos erros que acontecem e a gente tem que fazer a correção. Mas a gente não pode fazer um ataque como se o agro brasileiro fosse o grande responsável. Nós temos comunidades indígenas, nós temos outras comunidades, por exemplo, que autorizam a exploração do garimpo lá. E não é porque elas querem, é porque é o único meio de sobrevivência que ela tem. Porque é fácil cobrar dela e não dar uma alternativa. É por isso que no mercado de carbono nós colocamos a autonomia dessas comunidades. É por isso que nós garantimos o direito à propriedade privada para todos, não só para o fazendeiro, mas lá para a comunidade indígena, lá para o assentado, lá para a comunidade ribeirinha, para que ele possa desenvolver o seu projeto e não venha alguém fazer um discurso bonito, mas que leva uma esmola de falar, vou te dar uma cesta básica. Parece que a gente está voltando à época que descobriram o Brasil, vim trocar ouro por espelho. Não dá para aceitar isso. Nós temos que cuidar da nossa soberania, proteger o nosso país. Essa é uma preocupação que eu tenho. Agora, o outro ponto também que está aí na ordem do dia é a exploração de petróleo na margem equatorial do Brasil. Houve o pedido do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de fazer a pesquisa naquela região. O presidente Lula já deu uma cobrada lá no IBAMA. O que essa comissão interinstitucional pode fazer e qual é a sua avaliação sobre a pesquisa do petróleo naquela região? Porque a Petrobras inicialmente não quer explorar, né, direto. Primeiro vai pesquisar, ver o que é possível, se há realmente campos viáveis para exploração por ali. Qual é a sua avaliação? Primeiro, nós já temos uma legislação ambiental que trata do assunto e tem regras para liberação. O que não pode ter é ignorância de se achar dono da pauta, quem quer que seja, e dentro dessa discussão querer impor a sua vontade. O diálogo precisa acontecer. Se existe, de fato, esse petróleo, quanto é? Aonde está? Qual é o impacto que tem a exploração dele? Nós precisamos de informações. E o que está se pedindo agora é autorização para pesquisa para que a gente tenha subsídio para tomar uma decisão importante. Agora, não existe um lugar do mundo que se tem uma riqueza como essa que se deixa. Até porque não vai ficar sem explorar. A questão é, quais serão as regras para a exploração dele? Porque se o governo atual não fizer, o outro talvez faça. Se o outro não fizer, talvez o seguinte faça. A questão é, nós temos o cuidado de aprovar uma medida que tenha todos os critérios técnicos respeitados, que tenha o cuidado para que não tenha um impacto ambiental naquela comunidade, para que aquela comunidade seja assistida, para que a gente tenha os subsídios de informação. O que eu vejo da cobrança do presidente Lula é que se arrasta há muito tempo
esse pedido, não há uma definição e isso traz um prejuízo. Porque assim como o IBAMA é do Brasil, Denise, a Petrobras também é do Brasil. Assim como nós temos uma preocupação que o mercado de carbono traga condições econômicas para a gente manter, a gente pode ter a partir dali os recursos para financiar a transição energética que não custa pouco. Até os vizinhos já estão explorando, né? A Guiana está explorando, tanto é que a Venezuela quer pegar aquele pedaço da Guiana que sabe que lá tem petróleo, né? Esse equipo. Então, eu entendo que não se pode ter aqui um fechamento de questão que a ignorância predomine. E eu estou falando da ignorância mesmo. Olha, eu não quero, não aceito, isso vai ser ruim e acabou. Não, não pode ser assim. Tem uma legislação. Na pesquisa demonstrou que o quantitativo não era o esperado, que a exploração vai trazer um impacto para a comunidade que é irrecuperável, e aí sim pode se decidir, olha, o custo-benefício não vale a pena. E se decide politicamente não atender. Agora, não dá para ficar isolado. É preciso discutir. Eu, por exemplo, eu quero informações dentro da pesquisa para poder emitir uma opinião final sobre isso. Eu não posso dizer sim ou não no momento que eu não tenho as informações. O que não dá para negar é a pesquisa. A pesquisa tem que ser liberada. A autorização para se ter as informações é um direito do Brasil, não é só uma opinião. Todo brasileiro tem o direito de fazer isso. Nós estamos fazendo uma discussão aqui econômica sobre crise, sobre gastos do governo, sobre necessidade de atender todas as pautas, inclusive na transição energética, inclusive sobre a proteção ambiental. E a gente não pode perder isso. Eu gosto de dar um exemplo, Denise, sobre esse assunto, do Trump e do Biden. Se essa ação na Foz do Amazônia acontecesse nos Estados Unidos, ambos defenderiam exploração, tanto Trump como o Biden. A diferença é que o Trump não ia ter preocupação com o impacto ambiental, ia dizer que não existe a mudança do clima e que ia fazer exploração. Como ele está fazendo agora, falando, não quero o canudo de papelão, pode ser de plástico mesmo, o petróleo tem que ser jogado sem regra ali para o equipamento no carro poder coibir o gás de efeito estufa, e eu não estou nem aí, não acredito nisso. O Biden não ia deixar de explorar, mas o Biden iria seguir regras para mitigar, para diminuir o impacto e para fazer com que aquilo seja uma oportunidade. É isso que eu penso aqui. A gente não pode ser dentro de um extremo e explorar, se tiver um grande quantitativo que signifique muitos recursos, vai acontecer. Pode não ser agora, pode ser amanhã. Pode não ser amanhã, pode ser depois de amanhã. Mas que vai acontecer, vai acontecer. Porque o petróleo é um bem finito e custa muito. Deputado, sobre a pauta de transição energética, quais são os próximos passos que o Brasil precisa tomar para continuar nessa pauta? É uma pauta que realmente custa bastante, né? Estamos falando aí de casa de bilhões para a indústria. Como é que vem esse diálogo? Quais são os próximos passos? As próximas matérias que estão ali mais próximas de tentar serem aprovadas, como o mercado de carbono? O maior cuidado que nós temos que ter é com a ciência e tecnologia, porque nós já temos uma matriz energética limpa. Nós já temos, diferentemente da Europa, principalmente do norte da Europa e outros países como China e próprios Estados Unidos, nós já temos uma matriz energética limpa por causa das nossas hidrelétricas, a nossa energia que é produzida sem tanto impacto, com menos impacto ambiental do que outras formas de produção de energia. O que nós precisamos aqui tomar muito cuidado é com as queimadas e com o desmatamento. Porque uma árvore de pé capta carbono. Uma árvore caída é carbono sendo emitido. A madeira em si é o carbono que é captado. Então nós temos que ter um cuidado muito grande para incentivar bons projetos, para que a gente tenha linhas de financiamento para o setor industrial, para que a gente possa continuar avançando, para que aquela chaminé possa ter um equipamento ali na chaminé que diminua o impacto daquela fumaça preta. Em relação aos veículos, a pauta dos veículos elétricos, a pauta do etanol, que é super importante, a produção a partir de energia solar, a produção a partir das usinas hidrelétricas, que tem um impacto, mas é muito menor, e a gente tem condições. A Itaipu, por exemplo, é um grande exemplo. É um grande exemplo que hoje tem uma importância menor no sistema energético do que tinha há alguns anos, ainda é uma das maiores do planeta, mas que é um bom exemplo de sucesso. Ela usa grande parte dos recursos que ela tem dentro da lucratividade para patrocinar projetos ambientais e ações ambientais. Então é a partir disso, esse cuidado.
tomar muito cuidado para que a legislação não seja afrouxada, para que ali dentro não tenha, como sempre tem uma tentativa de diminuir a força da legislação ambiental, ou seja, diminuir o quantitativo de obrigatoriedade de se manter em pé Pois é, né? de uma Isso propriedade. Que eu ia perguntar, porque a pauta ambiental lá, ela tanto bate em Chico como em Francisco, né? Aquela coisa. Quando tem ali a questão relacionada à redução, a retrocesso, também fica difícil segurar, né? Porque tem uma ala conservadora ali, ela vem com muita força este ano, o senhor já conseguiu mapear os projetos ali que podem comprometer a pauta ambiental? São muitos projetos. Lá passa de centenas de projetos que estão tramitando há muito tempo, alguns mais novos, que tratam dessa questão. Não, nem ao céu, nem ao inferno. O diálogo. A gente tem que ter o respeito de conversar, entender os motivos, às vezes há alternativas para que possa se corrigir, para que possa amenizar a necessidade ou a demanda apresentada, sem trazer um impacto. E está sendo possível fazer esse diálogo, porque a gente viu ali no ano passado, nas comissões, até vimos pouco, porque os projetos geralmente seguiam diretamente para o plenário, sem muito debate nas comissões, mas agora o Hugo Motta promete mudar isso, né? As comissões, quando funcionavam, era um palco quase de pancadaria entre os extremos ali no Congresso. Como é que vai se dar esse diálogo? Como é que está aí a largada deste ano em relação a esse diálogo entre as forças políticas? Depende da interlocução. O maior exemplo é o mercado de carbono, que era rechaçado, por exemplo, pelo ex-ministro Salles, e que eu aprovei tendo o apoio da bancada ruralista. Ruralista, do agro, mais do que do PL. Do PL ainda teve uma discussão ideológica, pontos. Mas eu consegui unir a bancada do agro com a bancada indígena da representatividade ambiental, mostrando a importância de avançar. Porque muitas vezes, Denise, infelizmente na política, acontece do político do partido preferir perder para ficar com discurso, para discursar para a bolha, do que tentar avançar dentro de um diálogo. O Congresso é a representatividade de todas as forças e todas precisam ser respeitadas. Claro que o embate é necessário, que as discussões ajudam a ter um entendimento melhor, mas chega num ponto que eu prefiro perder para conquistar os meus eleitores, para poder ficar dentro da minha bolha. Eu não parto desse princípio. Eu acho que a gente sempre tem que tentar avançar. Dar um passo hoje, mesmo que seja menor, amanhã dá um outro passo, depois dá um outro passo. Em vez de perder hoje 10, então eu vou negociar, eu vou perder só 5, vou perder só 2, porque eu sei que eu vou perder os 10. Eu já vi casos ali de pessoas, eu sei que eu vou perder tudo, prefiro perder tudo, mas não perder o discurso. Eu acho de uma maneira diferente. Depende da interlocução. Vamos dar uma cutucada aqui, falar uma coisa um pouco polêmica. Você veja que de muitos pontos ambientais no Congresso Nacional, quem mais tocou a agenda foi o Haddad, menos a Marina. Pois é, eu ia até lhe perguntar a sua avaliação sobre a ministra Marina Silva. Como é que o senhor tem percebido aí a atuação dela? A Marina é uma referência mundial. A Marina tem uma dedicação e uma vida voltada ao meio ambiente. E por esse motivo, ela criou uma imagem. Uma imagem que bloqueia o diálogo com muitos setores, que não acreditam, não querem, e isso dificulta fazer o parlar, o debater. Então, essa é uma opinião pessoal, eu vi que em muitos casos ali teve substituição nas negociações políticas para tratar dos temas. Com a participação do meio ambiente, da equipe da Marina, que é uma equipe técnica, competente, que tem uma dedicação também, ela levou quadros com capacidade, mas na articulação e na capacidade política, e isso não sou eu que estou falando, é uma coisa clara que todos percebem, tanto que você abordar o assunto. Tem muita dificuldade. Ela é muito dura na negociação, é isso? Não Ou é que... ela simplesmente fala, eu não vou negociar isso aí, é isso? A maneira de abordagem. O exemplo agora acaba de acontecer com o presidente da República. Ele fez uma crítica direta ao IBAMA, que o presidente do IBAMA é nomeado por ele mesmo. É da equipe da Marina. E que as reclamações são constantes de dialogar. Porque não é todo mundo que quer fazer coisa errada. Porque assim, há uma premissa de que não tem que discutir, que isso é um absurdo. Não, você tem que ouvir.
A realidade que o outro vive, se não é a realidade que você vive, você precisa ouvir, mesmo que seja para dizer ou não, mesmo que seja para não avançar. Mas tem coisas que são importantes de serem debatidas. O exemplo é a exploração na Foz do Amazonas, que tem simplesmente o presidente do Senado, que é lá do Amapá, falando que agora ele quer que se debata. Chegou uma pressão. Não precisava chegar a esse ponto, né? Eu discuti, por exemplo, mais de 20 vezes com o ministro Haddad sobre o mercado de carbono, conversando com ele. Inclusive as pautas que tratam especificamente das questões ambientais do tema. Então, assim, é um grande desafio. Certo. Deputado, sobre a nossa crise climática aqui no Brasil, né? Ano passado a gente teve as enchentes no sul, o centro-oeste sofreu muito com as queimadas, né? Aí uma seca, que aqui durou quase 6 meses a seca. Eu queria saber o que vocês têm planejado para esse ano de aprovação, seja por meio de política pública, meio de projeto, planos nacionais, para tentar mitigar esses danos, porque chegamos ao entendimento que não vai passar, nós vamos ter que aprender a conviver com isso. O que está sendo questionado ou discutido sobre isso, até mesmo no comitê, para tentar começar a mitigar os danos que vamos sofrer com esse clima drástico? Bom, o comitê, ele ainda falta a oficialização dele, ele não começou os trabalhos. Eu já saiu publicação em diário me nomeando, mas ainda falta do judiciário e a organização desse comitê para que ele comece a entrar em vigor. O que a gente pôde perceber, nós cobramos, e é uma ação mais do executivo do que do legislativo, é um cuidado por um aporte de recurso importante dentro do programa de aceleração do crescimento para contenção de enchentes e ações importantes para medidas que diminuam o impacto da gravidade que nós vamos ter, porque as cidades já têm os pontos específicos, os lugares onde são mais graves, a questão de uma possível enchente, o prejuízo que isso possa ter. Então são 2 caminhos. O primeiro é o da prevenção, é o cuidado para diminuir aquilo que pode piorar muito, e isso tem a ver com as regras estabelecidas e o cronograma do governo para diminuir as queimadas. Nós tivemos uma diminuição muito grande e significativa do desmatamento, mas teve um aumento ainda muito significativo e muito grande das queimadas, que também dá desmatamento. Existe aquele desmatamento que é patrocinado, que é feito, que é para o plantio, etc., mas tem um descontrole em relação às queimadas, que muitas vezes se dá pela própria situação do clima, né? Então, tem que ter investimento, tem que ter parceria com os governos, com as prefeituras, com as ONGs, com as instituições, com o patrocínio do mercado de carbono, que começa a funcionar. Agora tem uma regra que, em que pese dependa de algumas regulamentações, ela já está em vigor a lei que pode ser implementada no Brasil, que vai ser implementada, que está garantida como um instrumento que nós temos. E aí são os projetos voltados no Congresso Nacional. Tem muitos projetos que dependem de regulamentação que foram implementados e vão começar a trazer os resultados que foram sancionados recentemente, então a gente espera agora esse resultado. Tem a Nova Indústria Brasil. A Nova Indústria Brasil é uma iniciativa do Ministério da Indústria, com o presidente Alckmin, que também tem um diálogo e uma importância bem grande. Tem linhas de financiamento junto ao BNDES, junto a bancos públicos voltado com essa temática também. E as ações do Congresso, a gente não tem o poder do Poder Executivo, né, de tomar medidas específicas, como decretos, como implementação de políticas orçamentárias, mas há essa preocupação e acredito que esse direcionamento dentro do Ministério das Cidades para levar recursos que atuem diretamente nessa fonte serão importantes e são medidas que vão ajudar a gente a ter uma diminuição do impacto grave em relação a esse assunto. Por falar em questões orçamentárias, o orçamento de 2025 ainda não foi votado e não há a menor previsão de que será votado antes do Carnaval. Isso deve ficar para depois do Carnaval, como quase tudo no Brasil. E a COP30 está aí em novembro, faltam só 9 meses, é preciso investimentos, esse dinheiro do orçamento de 2025 é fundamental para que essas coisas comecem a caminhar de forma mais célere. O que vem por aí? O que é possível? Para quando o senhor planeja aí, o senhor vislumbra aprovação, calcula que pode ser aprovado o orçamento, e o que vem de grandes investimentos na área de meio ambiente, especialmente com vistas à COP30? Bom, o orçamento, a discussão que nós acompanhamos ali nas lideranças é de que ele deve ser votado a partir de março, sendo claro que
eu sempre fui muito direto. Isso tem a ver com a relação do travamento das emendas parlamentares. Foi construído um acordo. O projeto do Flávio Dino, né? O projeto não, a decisão, né, judicial. Decisão acertada para corrigir erros do ministro Flávio Dino, porém, que aqueles que se sentem prejudicados porque tinham projetos em andamento de maneira correta, esperam uma resposta, até porque tinha se construído um acordo na legislação e o que muitos líderes alegam é que esse acordo não foi honrado, que tinha sido estabelecido, até porque não teria como aplicar os efeitos da lei a partir do acordo com anterioridade. Não tinha como aplicar uma regra sobre um projeto que já estava em execução, etc. Então, isso criou uma dúvida muito grande e tem muitos recursos que ficaram reprimidos. E o Congresso Nacional, que tomou para si algumas decisões importantes do ponto de vista de representatividade dos municípios, porque a negociação é direta com o prefeito, direto com o hospital, é um recurso importante para aqueles que fazem de maneira correta, ajuda a diminuir impactos e sofrimento, e a gente tem que separar isso e entender. Então é preciso muito diálogo, e o governo está no meio disso, porque o governo não quer desagradar e não pode descumprir uma decisão judicial. Do outro lado, o Congresso cobra, até porque a indicação de Flávio Dino foi a partir do presidente Lula. Então, muitos entendem, eu não estou dizendo a minha opinião, estou dizendo o que eu ouço. Muitos entendem que o presidente Lula até teria se ficado contemplado com a decisão do Flávio, porque isso deu uma autonomia, um poder maior para o Poder Executivo e diminuiu o poder do Legislativo. Então, tem um impasse em relação a isso que envolve muitos líderes. E isso tem a ver com as pautas que vão ser colocadas como prioridade, inclusive a questão orçamentária. Em relação à COP, em relação à questão do meio ambiente, não pode ser, o evento é importante, o Brasil é vitrine. A partir dali, decisões importantes devem ser tomadas que não dá para adiantar e que o governo ainda está com estudos, junto com o embaixador André do Lago, que é o coordenador da COP aqui no Brasil. O que a gente tem certeza é que já está em andamento essas implementações. Não são apenas recursos e investimentos, mas são programas e projetos que dialogam com a ciência. Então, quando a gente cita aqui essas legislações, é com a participação do governo, é com a participação do legislativo, é com a preocupação do judiciário, que está discutindo, por exemplo, agora, dentro de uma comissão com o ministro Gilmar Mendes, o marco temporal. E que tem a ver com o impacto em relação a essas comunidades. São muitas dessas ações e a gente espera que elas consigam ser implementadas rapidamente, que comecem a entrar em vigor, que comecem a trazer resultados mais rápidos para que as nossas duas agendas prioritárias, que é a agenda ambiental e econômica, a gente não pode desassociar ambas, consigam ter um impacto grande e atender a necessidade da nossa população. E o que essa comissão, o senhor já vai levar alguma coisa para essa comissão para depois levar a COP30? Claro, importante pergunta. Tem a parte do executivo, mas tem também a parte, né, ali que vai com a força dos três poderes dentro desta comissão. Então, essa comissão vai ter, por exemplo, representantes. Vai ser a ministra Marina, o ministro Haddad, o ministro Rui Costa e o quarto integrante deve ser o ministro da AGU. Eu particularmente, nós estamos colocando uma pauta de prioridades dentro daquilo que é importante para levar para esse comitê assim que ele seja instituído. Já tem o decreto de criação dele, ele partiu depois do Supremo chamar o Poder Executivo e o Legislativo para discutir o tema, para que a gente defina as prioridades, aquilo que é mais importante, e não adianta a gente ficar falando aqui se não tiver dinheiro, orçamentariamente falando, de colocar recursos para que possa acontecer os projetos e as ações que envolvem o cuidado com o meio ambiente e a transição energética. O cuidado com as mudanças climáticas, esse comitê visa tomar decisões que sejam mais céleres, construir acordos que sejam mais céleres, não como aconteceu do mercado de carbono que estava travado desde 2015 na Câmara Federal, no Congresso Nacional. E o país perdendo tempo. E o país perdendo tempo e perdendo dinheiro. E perdendo dinheiro. O mercado de carbono significa dinheiro. Então, o comitê tem o intuito de acelerar
o processo de diálogo entre os poderes e da gente poder levar junto aos líderes, o governo poder levar junto aos ministérios. Porque, por exemplo, você pega uma pauta do mercado de carbono que passou pelo Ministério da Indústria, que passou pelo Ministério do Meio Ambiente, que passou pela Casa Civil, que passou pela Fazenda. A gente tem que diminuir o marco temporal disso em relação à demora, porque é muito grave. Quando está pegando fogo, não dá para esperar. E é literalmente pegando fogo, como aconteceu e está acontecendo, e a gente precisa ter esse cuidado. Então, o comitê é para tomar decisões de representatividade de todos esses poderes. Ok, deputado, acho que o nosso tempo acabou, mas foi um prazer enorme receber o senhor aqui. Obrigada, Eduarda. E já fica o convite para o senhor voltar ao podcast do Correio Brasiliense. Muito obrigada. Denise, eu que agradeço. Quero te entregar um abraço à minha mãe de novo, que é tua fã. Pois é, né? Ela acompanha sempre. Acompanha sempre. Ao Correio aqui, eu quero agradecer a oportunidade e parabenizar por abordar esse tema. Eduardo, muito obrigado também. E nós estamos à disposição para cuidar do nosso país. Ok, muito obrigada. E para você que esteve aqui conosco, bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima. E não percam nenhuma edição do podcast, favorite a gente nas plataformas de streaming, no YouTube e sigam nós nas redes sociais do Correio Brasiliense. E eu quero agradecer o Léo e o Rogério da minha equipe que estão me acompanhando aqui, que me ajudaram e me ajudam muito também. Muito obrigado. Pois é, né? Essa equipe valorosa. Obrigada a todos. Obrigada.